Bom dia. Bom dia. E hoje está um dia bonito, não está? Está frio, é verdade, mas está sol. E já tínhamos saudades do sol depois de um tempo prolongado de chuva. Hoje temos, mas normalmente no tempo de inverno, quando vem sol, também vem frio. E então preparem-se para o frio que está aí, para que não fiquem doentes, não fiquem constipados, gripados, porque estamos sujeitos e quanto mais nós nos resguardarmos, melhor será para prevenirmos essas doenças. Não se esqueçam de tomar vitamina C, não é? Laranjas, limões, para que então possamos fortalecer o nosso sistema imunitário e assim podemos fazer face, que não precisemos de médicos, mas se precisarmos, nós cá os temos também para cuidarem de nós. E queremos saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de Deus. É tão bom nós podemos estar sob o cuidado do nosso Deus. E Deus não se esquece de nenhum de nós. E quando se tem uma visão de frente, nós podemos não ver aquilo que está para além de algum obstáculo. Mas o nosso Deus tem uma visão de cima. E por isso Ele vê-nos aonde quer que nós estejamos. Ele ouve o nosso clamor e por isso é tão bom nós podermos caminhar com Ele em cada dia. Então, queremos que cada um de vós esteja a viver essa graça, a viver essa paz que o Senhor nos dá. E também queremos, no início deste culto, dar as boas-vindas a todos aqueles que nos estão a visitar. É sempre bom poder ter-vos no nosso meio. E se há algum dos irmãos que está pela primeira vez, algum amigo, e nós temos o hábito de pedir a quem está pela primeira vez para ficar de pé, isso se não constranger ninguém. Se alguém não quiser ficar de pé, fique à vontade. Mas se tiver alguém pela primeira vez e não tenha qualquer problema em ficar de pé e nos dizer o seu nome, eu agradecia. Alguém que esteja pela primeira vez? Temos aqui uma senhora. Uhum. Muito bem-vinda. Que Deus possa abençoar a sua vida. Mais alguém? Não. Então, são todos muito bem-vindos neste dia. E é bom referir que os irmãos e as irmãs são atentos. São atentos porque no domingo passado eu enganei-me, não me apercebi do erro e os irmãos corrigiram-me. E hoje o mesmo aconteceu. Quem olhar para o boletim nota logo um erro. E é totalmente da minha autoria e eu nem tinha notado o erro. Porque os apontamentos que eu tenho diante de mim não consta esse erro. No entanto, se olharem para o boletim, para as informações, vão ver hoje a Assembleia de Igreja. Não foi hoje, foi no domingo passado. Só que como eu trabalho em cima do programa anterior, ficou. Mas houve irmãos atentos que me chamaram a atenção, que colocaram essa questão, se nós iríamos repetir a Assembleia. Não, já realizamos no domingo passado, foi mais um erro. Espero que não haja a terceira vez, porque senão parece ser uma constância de erros e nós queremos não os cometer. É claro que foram erros que eu nem dei conta, mas os irmãos estão atentos e permaneçam assim atentos. Não apenas atentos para identificar esses erros, podemos dizer de palmatória, mas também que possam estar atentos àquilo que nós dizemos, àquilo que é comunicado, para que então possamos analisar à luz da palavra de Deus se é certo ou errado. E queremos, depois disso, fazer um apelo, também não está aqui no boletim, que é para a escola dominical. Nós temos agora o salão bem composto. Mas isso não verificamos na escola dominical. E a escola dominical não é de menor valor que o culto. São atividades diferentes, onde temos o mesmo propósito, estudar a palavra de Deus e glorificá-lo. E por isso, desde já, lanço esse apelo para que possamos estar na escola dominical. Nós temos beneficiado muito e continuaremos a beneficiar e queremos também que todos possam beneficiar. Mas para que isso, então, para que isso aconteça, precisamos estar na escola dominical, estar a horas, para que então possamos aproveitar toda a lição e
adultos, os jovens e os adolescentes estão a estudar o Evangelho de João. Então temos a oportunidade de, agora que estamos no início, estudar esse Evangelho de princípio ao fim. Então deixo convosco este apelo. E tendo então dito isso, quero deixar mais algumas informações em relação à quarta-feira, o nosso culto de oração e estudo bíblico, às 16 horas, aqui neste lugar e também através do Zoom, às 19 horas. E lembrar, continuar sempre a lembrar aos alunos de música que no próximo sábado tem aula às 14h30. Também já fiz isso na semana passada e volto a assinalar a questão da classe de preparação para o batismo. Nós pretendemos iniciar no início de fevereiro. Então, se há algum irmão que já tomou a decisão de seguir a Cristo e deseja ser batizado, então que fale conosco, para que então, quando começarmos esta classe, possamos contar convosco. Também a classe de integração para novos membros, aqueles que desejam então fazer parte da membresia da igreja, também poderão falar comigo para podermos avançar este processo. Então, estas são algumas informações que queremos deixar convosco no início deste culto e vamos então orar ao nosso Deus. Nós sabemos que Ele está aqui, porque Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós, e por isso Ele está aqui no nosso meio. Então vamos orar a Ele, porque Ele não apenas está no nosso meio, mas é Ele que nos instrui. Então que Ele nos possa instruir neste culto, possa falar a cada um de nós. Então coloquemos este culto, coloquemos as nossas vidas nas suas mãos e naturalmente não esqueçamos de orar pelos irmãos que estão doentes, para que Deus possa estar a agir em cada vida. E convido os irmãos a fazerem o favor de abrirem as vossas Bíblias e vamos abrir no Salmo 145 para lermos os primeiros 13 versículos deste Salmo, Salmo número 145. E diz assim o salmista: Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio a irar-se, de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações.
O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Aqui encontramos uma breve descrição de como o salmista olhava para Deus. E encontramos aqui o salmista a exortar o povo a louvar ao Senhor. Ele começa por dizer: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Primeiramente, ele assume o seu compromisso de exaltar ao Senhor. Esse é o seu desejo. E há razões para o fazer. Ele apresenta aqui uma série de razões. E no versículo 8 diz: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio a irar-se e de grande clemência. Este é o nosso Deus. E quando nós olhamos para a sua santidade, quando nós contemplamos o seu grande amor para conosco, porque diz-nos também o texto que Deus é bom para com todos, então nós iremos dizer: quero adorar-te, quero adorar-te. O meu alvo na vida é adorar-te. Então vamos cantar isso mesmo. Vamos reafirmar o desejo que nós temos de adorarmos ao Senhor. E convido-os a ficar de pé para juntos cantarmos este cântico.
O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dás o mantimento. Abres a mão e satisfazes benevolência a todo o vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acorda à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre. Este Deus maravilhoso é um Deus que cuida de nós. É um Deus que nos sustém. É um Deus que nos satisfaz. É um Deus que nos acolhe. É um Deus que está perto de nós e nos ouve. Por isso, tendo nós começado este caminho, tendo nós começado esta caminhada com o Senhor, por que não prossegui-la? Porque não dizer, estou seguindo a Jesus Cristo deste caminho, eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo atrás, não volto mais. E é isso que Deus quer. Deus quer que nós continuemos a olhar para Ele. Porque aquele que olha para trás não está apto para o reino dos céus. E que nós não sejamos desses que olham para trás e que ficam como estátuas de sal, presos ao passado. Que nós possamos olhar para o presente e o futuro, sabendo que Deus está conosco e vale a pena caminhar com Ele. E por isso que haja essa decisão da nossa parte de caminharmos sempre com Ele, mesmo que sejamos a minoria, mesmo que os obstáculos apareçam, que essa seja uma decisão de vida. Então vamos cantar este cântico que tem como título Decidido. É uma afirmação, é uma decisão que estamos aqui a fazer perante Deus. Cantamos, e foi um cântico rápido, um cântico em que nós afirmamos e essa decisão precisa ser uma decisão dinâmica, uma decisão viva como nós, através deste cântico fizemos. E por que não repetir? Nunca é demais repetir o desejo que nós temos de seguir a Cristo. E por isso voltamos a cantar então este cântico. Se me deixar
Amém? Amém. Então vamos continuar a nossa adoração a Deus agora através de uma oração e queremos dar a oportunidade a um dos irmãos para nos dirigir neste momento. Podem fazer o favor de sentarem. E sentados voltamos a abrir a palavra do nosso Deus agora em Filipenses. Filipenses capítulo 1. Vamos ler o texto que vai servir de base para a mensagem de hoje. Filipenses 1. E vamos ler a partir do versículo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 12 em diante. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Temos aqui então este texto que nos apresenta a convicção do apóstolo Paulo, que também realça a alegria que ele sentia, mesmo no meio daquela grande tribulação, mesmo estando preso, ele estava alegre no Senhor. Ele podia dizer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. E muitos ao longo do tempo têm declarado essa alegria de andar com o Senhor. Têm declarado essa bênção que Deus tem trazido à sua vida, a alegria. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. E o hino que nós vamos cantar, o hino 329, foi escrito por um homem em grande sofrimento. Foi escrito por um pai de família que perdeu no naufrágio 3 filhas, as suas 3 filhas. Ele não estava no navio que naufragou, estava a esposa e as filhas. A esposa foi salva, as filhas morreram. E ele quis ver o lugar onde tinha se dado o naufrágio.
e levaram-no até lá. E lá então ele compôs este hino. Ele não está a compô-lo a partir de uma situação bonita, ele está a compô-lo a partir de uma situação de tristeza, de dor, de sofrimento. Perder 3 filhas, as suas filhas. Mas ele disse: paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte eu sofrer. Ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então vamos cantar este hino, vamos pensar naquilo que nós temos no Senhor. Muitas vezes nós prendemos àquilo que temos neste mundo. E quando perdemos isso, parece que a vida acabou. Já não faz sentido viver. Se algum de nós passasse por essa situação, talvez pudesse dizer: já não vale a pena viver. Aquilo que eram os meus tesouros, eu perdi. Mas ele não olhou para aquilo como o fim de tudo. Foi uma grande tribulação, mas ele sentiu a alegria do Senhor. Então vamos cantar este hino e também terá uma oportunidade para, em adoração, entregarmos ao Senhor os dízimos e ofertas. E se alguém depois no coro quiser fazer o contracanto, quando nós cantamos Sou Feliz, e se conhecerem também o contracanto Sou Feliz, então que possam fazer para então podermos enriquecer a nossa música. Então vamos cantar este hino 329 e quem sentir o desejo no seu coração de participar nesta oferta, que possa fazê-lo com alegria, que possa fazê-lo também como sinal do seu amor, da sua gratidão a Deus, que possa fazer também como demonstração da sua confiança. Eu confio no Senhor que sustém, eu confio no Senhor que está comigo, eu confio no Senhor que vai suprir as minhas necessidades. Então cantemos juntos este hino. Senhor.
É verdade, Pai querido, a nossa alegria está em Ti. És Tu, Senhor, que tranquilizas o nosso coração mesmo diante das tribulações que vêm. És Tu, Senhor, que nos fazes sentir a Tua alegria e que nos levas, Senhor, a continuarmos a caminhar com ânimo, tendo os olhos em Ti. Obrigado, Pai querido, por tudo que tens feito até aqui. Tal como lemos no Salmo, Senhor, Tu tens sido bom para conosco. Tu tens sido misericordioso, tens sido piedoso, Tu tens sido de grande clemência. Tu nos tens sustentado, Tu nos tens acolhido, Tu, Senhor, nos tens orientado, Tu, Senhor, nos tens fortalecidos para continuarmos a caminhar. E, Pai querido, graças Te damos pelas vitórias que nos tens dado. Graças Te damos, Senhor, porque tens usado as tribulações para o nosso crescimento. Graças Te damos, Senhor, porque em cada momento Tu estás presente e Te fazes sentir a nossa vida para que nós possamos, Senhor, experimentar o Teu amor, possamos, Senhor, ver o Teu poder e possamos dar-Te glórias. E, Pai querido, nós queremos Te agradecer pela Tua palavra que chegou até nós. Queremos Te agradecer pela oportunidade que nós temos de estudá-la, de nós temos de ouvi-la, Senhor. E, Pai querido, que seja ela a falar aos nossos corações neste momento. Que, Pai querido, Tu possas estar com o Teu Santo Espírito a tocar-nos, Senhor, para que possamos ser como o apóstolo Paulo aqui apresenta, que nós possamos seguir, Senhor, com convicção a caminhada na qual Tu, Senhor, nos trouxestes. Pai querido, nós queremos também Te agradecer porque podemos participar da oferta dos dízimos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tens dado o sustento. Obrigado porque nos tens dado o trabalho. Obrigado pelas forças que nos tens concedido e as capacidades que nos concedes para realizarmos, Senhor, as nossas tarefas, para sermos responsáveis no nosso posto de trabalho, a fim de podermos fazer o melhor, Senhor. Pai querido, aceita, Senhor, esta expressão da nossa gratidão e do nosso louvor. É a oração que nós fazemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Na semana passada, nós olhamos para a ordem de Jesus. Jesus, na semana passada, deixou conosco a ordem de nós o seguirmos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Esta foi a ordem que Jesus deixou com os seus discípulos, para que eles pudessem ser verdadeiros, para que eles pudessem realmente agradar o Mestre. E hoje vamos olhar para o exemplo de Paulo. E a questão que é natural colocarmos no início é: será que Paulo foi um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Será que Paulo, o apóstolo Paulo, realmente colocou Jesus Cristo no centro da sua vida? É claro que a resposta nós encontramos neste texto. E, sobretudo, a resposta nós encontramos no versículo 21, quando ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. E este é exatamente o título da mensagem de hoje: o viver é Cristo. Como os irmãos podem reparar no boletim, temos o título: para mim o viver é Cristo. Olhando para, então, estas palavras do apóstolo Paulo, olhando para esse testemunho, olhando para esta apresentação que ele faz daquilo que regia a sua vida. E o que é que Paulo queria dizer? Para mim, o viver é Cristo. Queria dizer que Paulo estava a dizer: eu vivo em função dele. Eu vivo para ele. Ele é o meu maior tesouro. A minha vida não faz sentido sem Cristo. Cristo está no centro. E tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu digo e o faço para seguir o Mestre. Eu digo e faço seguindo, então, aquilo que Jesus quer. Para o apóstolo Paulo, a vida só fazia sentido em Jesus Cristo. Mas é claro que, diante desta grande afirmação, uma afirmação que é profunda, emocionante, é óbvio que nós perguntemos: mas será que ele realmente demonstrou na sua vida aquilo que estava
a dizer? Será que nós encontramos aspectos práticos que demonstram exatamente isso? Porque nós sabemos que é fácil falar. Nós podemos falar coisas bonitas. Nós podemos fazer grandes declarações de amor através da nossa boca. Mas será que depois as nossas ações vão fortalecer as nossas palavras? Porque por vezes nós podemos limitar as nossas palavras, nós podemos limitar as nossas declarações às nossas palavras. Mas é importante nós olharmos depois para os resultados. O que é que isso produz? O que é que aquilo que eu disse produziu na minha vida? Em que é que eu posso ver aquilo que eu acabei de dizer? Porque encontramos aqui uma afirmação que é preciso sustentar. Para mim, o viver é Cristo. Então, será que realmente nós vemos isso na vida do apóstolo Paulo? Vemos. Nós vemos que aquilo que ele está a dizer é aquilo que realmente ele vive. É aquilo que está presente. E nós vemos alguns aspectos que comprovam a veracidade desta afirmação. Então, temos um primeiro aspecto. Temos aqui um homem, porque vivia para Cristo, ele não buscava o seu conforto pessoal, o seu conforto físico. Reparem onde é que o apóstolo Paulo está quando escreve este texto. Está preso. Está em algemas, com algemas. É prisioneiro. Ele claramente o refere no versículo 12 e 13. É um prisioneiro. Não tem liberdade. Está condicionada a sua liberdade. No entanto, nós vemos que, apesar disso, ele está alegre. Ele expressa aqui a sua alegria por aquilo que estava a acontecer ali na prisão. O versículo 12 e 13 fala-nos disso. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. É alguém que não está preso ao seu conforto pessoal. Porque se estivesse preso ao seu conforto pessoal, ao seu conforto físico, ele naturalmente não ia sentir alegria naquela situação. Não ia expressar-se desta forma. E havia alguém nesta igreja que podia comprovar. Podia dizer, é verdade. Para o apóstolo Paulo, o viver é Cristo e o morrer é ganho. O carcereiro de Filipos. O carcereiro de Filipos viu exatamente aquilo que aconteceu. Ele viu que depois de Paulo e Silas terem sido açoitados, terem sido condenados injustamente, estando presos, ele viu que Paulo e Silas à meia-noite cantavam e oravam a Deus. Ele ouviu. Ele estava lá quando aquele terremoto aconteceu. Ele era membro desta igreja. Ele podia dizer, é verdade. Temos aqui um homem que não estava preso ao seu conforto físico. Temos aqui um homem que, mesmo diante do maior sofrimento, ele não murmura contra Deus. Ele vive para Cristo. Então temos este homem que não buscava o seu conforto físico. Temos também aqui um homem que não buscava o seu sucesso profissional. Temos aqui um homem com uma grande formação. O apóstolo Paulo tinha tido uma grande formação. Ele tinha estudado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da antiguidade. Nós encontramos-lo referido em Atos. Um grande mestre. E Paulo
podia ter tido um cargo importante. Ele tinha tido uma boa formação, ele até podia ter sido mestre. Nós, quando olhamos para os seus escritos, nós vemos a cultura que ele tem. Ele demonstra uma cultura acima da média. No entanto, vemos que ele abdicou da sua carreira profissional para servir a Cristo. Ele tornou-se um fazedor de tendas. Ele usou os seus braços para trabalhar a fim de não ser pesado às igrejas. Ele não buscava o seu sucesso profissional. Também vemos aqui um homem que não estava preocupado com aquilo que lhe faziam. Ele estava preocupado com o anúncio de Cristo. Porque do versículo 14 a 18 nós vemos que alguns sentiram-se animados com o exemplo do apóstolo Paulo. Mas outros ainda queriam afligi-lo mais, não estavam contentes por ver Paulo naquela situação. Eram adversários de Paulo. Então queriam ainda machucá-lo mais. E por isso nós encontramos aqui alguns que pregavam então de uma forma incorreta. Versículo 17 diz: contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Mas ele não se importa com isso. Ele não diz à igreja: olha, há alguns que estão a dizer isto, que estão a pregar isso, procurem calá-los, procurem silenciá-los. Não. Ele não diz isso. Ele vê que mesmo naquela situação, Cristo está a ser anunciado, e isso que importa. Como ele vai dizer no versículo 18. Todavia o que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Então encontramos aqui um homem que não está preocupado com aquilo que lhe estão a fazer, com o mal que lhe estão a provocar. O que ele quer é que Cristo seja anunciado. E se isso contribui para que Cristo seja anunciado, então que falem mal. Que continuem a pregar dessa forma. Porque Deus pode usar meios que a nós podem nos parecer incorretos para que a sua palavra seja anunciada. Mas também encontramos um outro aspecto que sustenta a afirmação de Paulo, que é a forma como ele está disposto a fazer tudo para cumprir a carreira e o ministério que Jesus lhe deu. Esse é o seu objetivo de vida. Ele vai dizer em Atos 20, 24, em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Vejam. E ele vai dizer isso, e se os irmãos olharem depois para o contexto, após ele ter sido informado pelo Espírito Santo que lhe esperavam de cidade em cidade cadeias e tribulações. O Espírito Santo informa-o de que situações difíceis vão vir à sua vida. Que ele vai experimentar isto e aquilo nas várias cidades pelas quais vai passar. Mas isso não tem valor. O que importa é ele cumprir a carreira e o ministério que o Senhor lhe tinha dado a realizar. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Então vemos aqui um homem disposto a tudo. E viver para Cristo, para mim o viver a Cristo é isso mesmo. É estar pronto a abrir mão de tudo. Do conforto físico, da carreira profissional, daquilo que os outros dizem, de todo o meu ser, para então viver para Cristo. E por isso Paulo, quando está lá na prisão em Roma, da segunda vez, que já tem o decreto de sentença sobre si, ele então, antes de morrer, ele vai dizer estas palavras: combati o bom combate, completei a carreira,
guardei a fé. Por quê? Porque ele vivia para Cristo. O seu viver era Cristo. E é claro que diante disso, se nós tivermos a olhar para a vida do apóstolo Paulo, agora temos que olhar para a nossa vida. E o que é que se verifica na minha vida? Será que eu posso dizer como o apóstolo Paulo, para mim, o viver é Cristo? Será que eu tenho autoridade para dizer isso? Estarei eu mais preocupado com o meu conforto físico e pessoal ou em servir a Cristo? Estarei a buscar mais o sucesso profissional ou a glória de Cristo? Estarei mais preocupado em partilhar assuntos de interesse pessoal ou a mensagem de Cristo? Estou mais disposto em fazer as minhas coisas ou a vontade de Deus? É importante nós questionarmos-nos. Para mim, o viver é Cristo. Mas será que realmente, será que se vê isso na minha vida? Por que ele dizia isso? Por que ele vivia em função de Cristo? Quais eram as razões que ele tinha para viver assim? Quais eram as razões objetivas que ele tinha na sua vida? Por que Paulo tinha esse objetivo para a sua vida? Será que era um homem alienado da realidade? Um homem que não estava muito bem mentalmente? Será que ele gostava de sofrer? Então, o melhor lugar para sofrer na prisão é ser açoitado. Será que Paulo era um homem assim? Será que ele não tinha mais alternativas? Essa foi a única alternativa que ele tinha, então foi por aí que ele seguiu? Não. O apóstolo Paulo não era um homem alienado da realidade. Ele conhecia muito bem o seu mundo. Ele era um homem de vários mundos. Ele conhecia muito bem a Palestina. Ele conhecia muito bem o Império Romano. Não era um homem alienado da realidade. Certamente também não era um homem que gostasse de sofrer. Nenhum de nós gosta de sofrer. Também Paulo, como homem que era, não gostaria de sofrer. Também ele tinha mais alternativas. Assim como nós temos alternativas, Paulo também tinha. Mas vemos que ele preferiu seguir a Cristo. Ele preferiu seguir a Cristo. Por quê? Por que ele preferiu seguir a Cristo, mesmo passando por situações difíceis? Por que ele preferiu seguir a Cristo, mesmo sofrendo? Por que ele preferiu seguir a Cristo quando era injustiçado? Podemos ver 3 razões nos escritos de Paulo para isso. A primeira razão é porque ele sabia a quem devia a sua vida. Ele sabia que se era alguma coisa, é porque alguém tinha pago um preço para o libertar. Não estamos a falar no sentido literal, nós estamos a falar de um homem que era escravo e que estava lá no mercado e foi lá um senhor e o comprou. Não. Estamos a falar de um homem que olha para a sua realidade espiritual e se via como um escravo, que estava sob as garras de Satanás, estava sob o poder das trevas. No entanto, Jesus Cristo o libertou. Pagou um alto preço para que ele fosse livre. E o apóstolo Paulo reconhecia isso mesmo. O apóstolo Paulo reconhecia que a sua vida devia a Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer à igreja em Coríntio, que pensava que era uma igreja que eram donos de si mesmos, podiam fazer o que quisessem com o seu corpo. Isso não importava. E o apóstolo Paulo, então, vai lhes dizer: fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E era por isso. Ele sabia que tinha sido comprado por bom preço. E por isso que ele glorificava a Deus.
Ele dava glórias ao Senhor porque reconhecia que o seu corpo e o seu espírito pertencem ao Senhor. Jesus Cristo, por aquilo que tinha feito, adquiriu o direito de ser o centro da vida do apóstolo Paulo. E esta é uma boa razão. Esta é uma boa razão para nós podermos viver para Cristo. É porque Ele nos comprou. Nós estávamos perdidos, nós estávamos lá no mercado de escravos. Mas Jesus entregou-se por nós para nos tirar daquela cela, para nos libertar. E se nós hoje somos livres, devemos a Cristo. Ele nos libertou. Então, a minha vida eu devo a Jesus Cristo. Paulo vai dizer várias vezes que é pela graça do Senhor que eu faço o que faço. Vai dizer que Deus mostrou misericórdia para com ele, porque sendo ele um perseguidor da igreja, não merecia nada de bom da parte de Deus. Mas Deus graciosamente o libertou. Esta era a consciência que Paulo tinha. Paulo reconhecia que Cristo pagou o preço da redenção. E por isso somos o seu povo, somos a sua herança, somos o seu reino. O apóstolo Pedro vai dizer isso por outras palavras. Ele vai dizer, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, esta é a primeira razão que ele tinha. A sua vida devia a Cristo. Uma outra razão é que ele sabia que era amado por Deus. Ele sentia-se amado. Um ser amado. Deus não o tinha desprezado, mas ele sentia mesmo nas situações difíceis o amor de Deus. Ele sabia quanto Deus o tinha amado, quanto Jesus o tinha amado. E esse amor o impulsionava a viver para Cristo. Ele vai dizer em 2 Coríntios 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então ele era constrangido pelo amor de Deus. Ele tinha experimentado este amor e não podia ficar indiferente a ele. Há um provérbio que diz, amor com amor se paga. Ele procurou, dentro das suas limitações, retribuir o amor de Deus, ao amor de Deus. É claro que o nosso amor é sempre imperfeito, mas ele procurou corresponder a esse grande amor de Cristo. Procurou esforçar-se, dando o seu melhor para, então, viver e demonstrar esse amor. Então ele tinha essa consciência de quanto era amado. E nós só vivemos em função de alguém se sentimos que esse alguém nos ama verdadeiramente. E ele sentia isso. Sentia que Cristo o amava profundamente. Mas há uma terceira razão. É que ele verdadeiramente se tinha consagrado ao Senhor. Ele não se via a viver de uma outra forma. Ele tinha assumido um compromisso. E ele queria ser fiel a esse compromisso que havia assumido. A ponto dele dizer, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, no sangue, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Um homem consagrado ao Senhor. Um homem que se entregou ao Senhor. A sua conversão foi genuína. O seu compromisso foi sério em seguir a Cristo. Por isso ele veio unicamente para o seu Senhor, deixando para trás os seus planos, os seus desejos, os seus méritos pessoais,
as suas credenciais a fim de cumprir com alegria a carreira que Deus lhe tinha dado. Havia valores maiores que se impunham. Ele negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus. Por que é que nós devemos viver para Cristo e em função dele? Não é porque os outros o fazem. Não é porque é fixe, que é bonito. Não. É porque Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos hoje estar aqui. Porque nos ama. Nos ama com amor incondicional. Um amor indescritível. Nós devemos viver para Cristo porque um dia assumimos um compromisso com Ele de aceitá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, nós somos chamados a viver para Cristo. Não é possível sermos de Cristo se não nos consagramos a Ele. Ele requer exclusividade. Ele não quer meio tempo. Ele quer tudo. Então esse era um objetivo, eram razões para que Paulo então pudesse viver para Cristo. Mas chegamos ao terceiro ponto da mensagem de hoje. Era um homem que olhava para a frente, contemplava o futuro. Porque atrelado à primeira afirmação, nós encontramos uma segunda. Ele diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. O morrer é lucro, é ganho. Numa outra tradução diz: a morte representa para mim um ganho. É claro que nós podemos perguntar, mas que lucro é que há na morte? Que lucro é que nós podemos encontrar na morte? Porque a morte afasta-nos dos nossos familiares e amigos. A morte interrompe os nossos projetos. A morte priva-nos dos nossos bens. A morte causa dor e sofrimento aos mortais. Como é que a morte pode ser um ganho? Para o cristão, ela pode ser um ganho. Ela pode ser um lucro. E ela deve ser um lucro, um ganho. Não apenas pode, mas deve ser. Deve ser porque muitos que têm medo da morte é porque não sabem o que os espera para além da morte. E alguns não têm medo da morte porque dizem que com a morte acaba tudo. Mas nós sabemos que a morte não é o fim de todas as coisas. A morte é como uma porta. Uma porta que vai dar acesso à eternidade. Para uns é uma porta que vai levar à eternidade com Deus. A outra é uma porta que vai levar à eternidade sem Deus. Mas é uma porta. A morte não é o fim de todas as coisas. E o crente pode ter certeza do que está para além da morte. Aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Logo, a morte para um crente é uma passagem para a eternidade com Deus. E Paulo via isso. Paulo olhava para a morte como um ganho, porque ele sabia o que estava para acontecer depois da morte, o que aconteceria na morte. Ele tinha a certeza da sua salvação. Ele tinha a certeza que iria para o céu. Ele tinha a certeza que iria deixar para trás dores, tristezas e angústias para desfrutar das bênçãos de Deus. A vida não se resume a esta existência. Por isso a nossa esperança não pode ser limitada à vida terrena. Os coríntios, os crentes em Coríntio, eles estavam de certa forma limitados à vida terrena. Não tinham grande esperança em relação ao futuro. E por isso Paulo dirige-se a ele a dizer: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Que adiantava sofrer por ele? Que adiantava renunciar os prazeres do mundo e da carne? Que adiantava ser reputado como fanático e retrógrado se a nossa relação com Deus terminasse aqui na terra? De que valia tudo isso? Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo preso em Roma. Ele esperava ser liberto daquela prisão. Mas ele ansiava por aquela libertação não tanto pelos prazeres desta vida, mas ele porque sabia que ainda não era chegado o seu fim. Ele sabia que ainda tinha uma missão para cumprir no meio daqueles crentes. Se nós olharmos para o versículo 24 a 26, ele fala isso mesmo. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriares em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Ele estava pronto a enfrentar tudo o que viesse, contando que Cristo fosse engrandecido no seu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Isso nós encontramos de uma forma tão clara no versículo 20, quando ele se dirige. A morte não o atemorizava. Pelo contrário, ele vê na morte lucro. Para mim, o morrer é ganho. E quando nós olhamos para o versículo 23, nós entendemos melhor a afirmação de Paulo. Ele vai dizer no versículo 23, ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Incomparavelmente melhor. Não havia nada comparável com a eternidade. Ele estava entre duas opções bastante viáveis e maravilhosas. Por um lado, ele gostava de continuar a viver neste mundo. Ele queria continuar a realizar a obra de Deus neste mundo. Queria continuar a confirmar a fé daqueles crentes. Mas, por outro lado, ele desejava partir para estar com o Senhor. Duas opções. E nós vemos que este homem não temia a morte. Porque quem vive para Cristo, quem diz, para mim o viver é Cristo, não teme a morte. Olha para a morte como um ganho, como um lucro. Olha para a morte como uma passagem para receber aquilo que Jesus foi preparar. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Para o mundo em que nós vivemos, o viver somos nós mesmos. No mundo, nós vemos que o homem é o centro de todas as coisas. Tudo gira em torno do homem, tudo gira em torno do eu. Eu sou o centro. Então, tudo aquilo que acontece à volta deve acontecer para o meu benefício. E por isso, evitar sofrimento faz parte desta filosofia antropocêntrica. Tudo aquilo que me causa tristeza deve ser abandonado. Eu estou no centro. Então, o que importa sou eu. Este é o mundo. Esta é a filosofia deste mundo. Para muitos dizem, esta é a frase, para mim, o viver sou eu. Para mim, o viver sou eu. Eu vivo em função de mim mesmo. Eu sou o centro, então, tudo aquilo que me traz conforto, eu abraço. Tudo aquilo que me traz desconforto, eu afasto. Nós vivemos num mundo assim. E às vezes nós somos levados por esta situação. Às vezes nós deixamos-nos absorver pela cultura deste mundo. E colocamos a nós também no centro. Então aquilo que nos dá conforto, nós abraçamos. É bem-vindo. Mas se nos traz desconforto, dor, tristeza, nós procuramos afastar. E aí entra o nosso compromisso com Deus. Porque quando nós vemos em função de nós mesmos, se nós olhamos
para Cristo e para aquilo que exige, então nós vamos afastar. Porque Jesus diz aquilo que é contrário a esta cultura. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu negar-me a mim mesmo? Eu abdicar dos meus objetivos, dos meus planos? Não. Ainda mais toma a sua cruz? Não. Nada disso. Paulo vivia uma outra cultura cristocêntrica, Cristo no centro. E é esta a cultura que nós devemos viver. É esta cultura que nós devemos ter bem presente em todas as situações. Cristo tem que estar presente na minha casa. Cristo tem que estar presente, tem que estar no centro no meu trabalho. Cristo tem que estar no centro em todos os lugares onde eu esteja. Eu vivo em função de Cristo. Que Deus possa ver em cada um de nós pessoas a viverem para Cristo. Pessoas que possam dizer, para mim, o viver é Cristo. E, consequentemente, se afirmarem nisso, vão dizer também, e o morrer é ganho. Que nós possamos ser estes seguidores que abandonaram a cultura deste mundo, encarnaram a cultura de Cristo, olharam para estes exemplos e agora vivem para Cristo. O querem ter junto a si. Querem que Cristo esteja presente e seja Ele o Senhor da vida. Amém. Nós vamos terminar o nosso culto cantando o hino número 373, junto a ti, junto a ti. Que esse seja o nosso desejo de caminharmos junto a Cristo. 373, e quero vos convidar a ficar de pé, se fazem favor, para juntos cantarmos este hino. 373.
Queria convidar o irmão Luís Figueiredo para nos dirigir nesta oração final. Pai Santo, nós estamos muito gratos pela tua palavra, por todas as exortações que tu deixas agora a cada um de nós. E pedimos, Senhor, que a tua palavra possa examinar os nossos corações. Que verdadeiramente, Senhor, precisamos pôr a nossa vida diante de ti. E que verdadeiramente possamos também colocar a ti no centro de toda a nossa vida. Nós buscamos a tua graça, a tua misericórdia. Nós buscamos a tua direção. E pedimos, Senhor, que tenhas misericórdia de nós. Mas tu nos dês também forças para que nós possamos seguir na nossa jornada, Senhor, tendo como alvo sempre a vida eterna que nos concedes em Jesus Cristo, teu Filho amado. Por isso queremos te louvar, te agradecer por uma tão grande dádiva, por um tão grande Salvador e por uma tão grande salvação. E pedimos agora humildemente, Senhor, que possas transformar os nossos corações e que verdadeiramente a nossa vida possa ser consagrada a ti. Queremos, pois, entregar todas as coisas nas tuas mãos e recolher para ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória. E te agradecemos todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Podem fazer o posto sentar e vamos ouvir o pós-lúdio. Uma boa semana a todos vós e que Deus vos abençoe.